Vamos parar um pouquinho para meditar na palavra de Deus. Eu quero a sua atenção. Evite ficar saindo, evite ficar lá fora, para a gente ter uma concentração diante daquilo que nós pensamos e preparamos para vocês. Eu queria conversar com vocês aqui um pouco sobre uma igreja que vive de fato um amor. Uma igreja que estabelece como princípio no seu relacionamento o amor. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Verso número 8, 9 e 10. Romanos 13. Abra a sua Bíblia aí, pode abrir o aplicativo. Diz assim o texto santo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Presbítero Nilton vai orar por nós, por esse momento de meditação. Sim, Deus. Amém. O apóstolo João, ele exortava a comunidade de Éfeso, dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Dos cristãos da igreja primitiva, lá do início, se dizia: vede como eles se amam. A Bíblia viva. É o principal fundamento para se estabelecer uma comunidade que se interessa por andar com Jesus e desfrutar de relacionamentos, é o amor. E é por isso que Deus nos ama, Deus nos dá Jesus como seu único filho por amor, para estabelecer salvação. E esse amor desfrutado, ele precisa se desdobrar em nós para os relacionamentos. Esse amor chega até nós. Nós olhamos para a vida e o ministério de Jesus, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, o seu objetivo em nos conduzir a Deus e nos tornarmos também uma igreja que desfruta de relacionamentos saudáveis, fraternos, lícitos. Amor esse que se desdobra em atitudes. E eu queria pensar com vocês em algumas atitudes desta comunidade, desta igreja que vive em amor.
O primeiro deles é que esta igreja que vive em amor, essa igreja, nela há perdão. 1 Pedro capítulo 4, verso 8, diz que o amor cobre multidão de pecados. Se tem algo, irmãos, que nós precisamos entender, é que o amor nos mexe ao ponto de mover os nossos corações para ajustes, correções extremamente necessárias nos nossos relacionamentos. O amor compensa muitas faltas de vocês, diz a Bíblia Viva nesse texto de 1 Pedro. O amor, ele deixa passar muitas faltas uns dos outros, na mesma versão da Bíblia Viva. E eu gosto dessa versão. E é por isso que talvez Jesus trabalha isso de forma muito insistente no seu ministério, dizendo para os seus discípulos, para os seus seguidores, que tem que haver perdão. Será por que Jesus insistiu tanto nisso? Será por que Jesus diz que tem que perdoar 70 vezes 7? Eu fico pensando, Marcos, será por que Jesus trabalhou tanto isso na sua caminhada com seus seguidores? Diz aí para a gente. Por que Jesus diz que tem que perdoar? Por que ele ensinou tanto isso? Sim, esse é o primeiro passo. Mas pensando num contexto humano, Wellington, por que Jesus insistiu tanto nesse perdão? Havia muito pecado. Quem mais? Por que Jesus insistiu tanto nisso? Olha para a caminhada de Jesus. Imagine o cenário de Jesus com toda aquela turma. Por que Jesus insistiu e dizia para ele sempre? Claudiane. Imaginem Jesus falando isso insistentemente no seu ministério, na sua caminhada. Jesus está caminhando com gente. Diversos personagens. Pedro, por exemplo, era um deles. Quantos legalistas, quantas pessoas confrontando o próprio Jesus. E quantos conflitos certamente Jesus não teve que resolver na sua caminhada com seus discípulos. E é por isso que ele ensina que nessa comunidade, nessa caminhada, tem que haver perdão. Porque tem dificuldade nos relacionamentos, tem conflitos, tem divergências, tem problemas. Quando nós amamos de fato e de verdade, então nós somos mais compreensivos, mais tolerantes, suportamos mais, deixamos de ser tão exigentes, tão radicais, tão vingativos. Uma comunidade, uma igreja é composta de pessoas e onde há pessoas, há ideias, pontos de vista, personalidades diferentes. Não é possível a igreja viver em amor, em harmonia, sem perdão, sem perdoar. Esse é o primeiro ponto que eu queria pensar com vocês. E eu queria aqui agora, a nível de aplicação desse ponto. Nós estamos aqui hoje no momento gostoso de comunhão, de intimidade. A igreja, toda a igreja aqui reunida, membros ativos, membros não arrolados ainda no hall de membros, mas pessoas que estão aqui comprometidas com esse dia, pessoas que convivem aqui uns com os outros há muito tempo, talvez desde o nascimento. A igreja tem que haver perdão. Se você tem que perdoar alguém hoje, se você tem que conversar com alguém hoje, estabelecer um perdão, aqui é o momento, vá para um canto. Tem que haver perdão. Se tem dificuldade, se teve alguma crise, teve alguma conversa mal falada, procure aquele melhor lugar aqui, debaixo de uma árvore, uma sombra. Ore e fale com Deus. Deus, quero conversar com alguém aqui hoje, pedir perdão por alguma coisa. Aqui é o lugar da gente pensar nessa igreja amorosa, nessa igreja que recebeu de Deus esse amor.
E nós queremos desfrutar desse amor e nós precisamos perdoar alguém. Então, se você tem alguma coisa, não estou dizendo que tem, mas se tiver, procure um lugarzinho aqui para conversar, bater aquele papo gostoso, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Nessa igreja que precisa viver em amor, ela há também união. Diz Colossenses, Paulo dizendo que o amor é o vínculo da perfeição, a unidade. A nossa mente é uma mente que tem que ser deixada levar por essa ideia de Cristo. União em Jesus, união no Evangelho, união no serviço, união no desprendimento, unidade nessa forma de agir e servir um ao outro. De prestar os melhores serviços um para o outro. União aqui, irmãos, é sentimento. Essa mesma versão da Bíblia Viva diz que deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Irmãos, é tão bom a gente participar de um culto, louvando a Deus com entusiasmo, cantando, lendo as Escrituras a plenos pulmões, em alto som, unidos no mesmo desejo de louvar e adorar a Jesus. Harmonia no coração, paz no relacionamento. Se não há paz, procure essa paz. Se não há união com um personagem do corpo cristão, procure ajuste. Nós vamos encontrar no meio dessa igreja que quer desfrutar e viver desse amor, ideias, pontos de vista, cultura, poder aquisitivo. Mas são coisas que não podem afetar o relacionamento amoroso. Esse desejo de unir o coração e a alma, diz Atos capítulo 9, verso 32, que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam na medida que tinham necessidades. É tão bom ver uma igreja amorosa unida nos seus desejos de evangelização, de crescimento, de estruturação, de acolhimento. E eu creio que nós temos as grandes e maiores possibilidades nesse momento, porque nós temos hoje condições de oferecer, de dar, de poder acolher bem, de acolher uma família necessitada, dar um abraço amigo, um abraço fraterno, ajustar essa relação de unidade, de união um com o outro. Portanto, aqui também pode ser um lugar de você encontrar aquele melhor momento, de dar aquele melhor abraço. E dizer, olha, eu quero estar cada dia mais próximo de você, eu quero me alinhar cada dia melhor a nossa amizade, o nosso amor cristão, para a gente desfrutar cada dia melhor do relacionamento que nós temos como igreja presbiteriana, Lago Azul, Novo Gama, Goiás. União. Pensando aqui em Cristo Jesus, com os seus discípulos. Jesus botando eles do lado e ensinando as melhores coisas, as melhores propostas para a vida. Essa é uma igreja amorosa, uma igreja que estabelece o perdão e a união. Os vínculos ajustados. Mas diz a Bíblia que nessa igreja amorosa há também uma identificação. Jesus diz no Evangelho de João, na narrativa de João, no capítulo 13, que nisso conhecerão todos os seus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. A versão Bíblia Viva diz que esse profundo amor que vocês tiverem pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Esse amor, ele entra no nosso coração e ele promove mudanças tão significativas, tão profundas e tão radicais do nosso coração, que nós nos edificamos ao ponto de sermos quebrantados, pronto para sermos unidos nos mesmos vínculos cristãos, maturidade, fortalecimento,
Aquela oração sincera que nós realmente fazemos um pelo outro, com desejos lícitos de ver Deus abençoando, Deus providenciando os meios para cuidar daquilo que você precisa. E Jesus está aqui conversando com os seus discípulos, dizendo: olha, vocês serão conhecidos nesse mundo se vocês realmente demonstrarem esse amor uns pelos outros, edificando-se mutuamente, diz Paulo, orando uns pelos outros, meditando numa palavra, num versículo. Eu fico tão feliz quando eu sento com uma família, seja para celebrar a ceia, seja por uma simples visita, uma simples conversa, onde a gente abre a Bíblia, talvez um salmo, talvez um versículo doutrinário, talvez um ensino prático das cartas de Paulo, talvez uma experiência milagrosa de Jesus, e eu me edifico com essa família, porque a gente conversa, e a gente se emociona, a gente se edifica. Irmãos, faça isso, tenha também o privilégio de, nesse dia, buscar aí alguma coisa do seu coração que falou com você profundamente, seja na mensagem cantada, seja num versículo que você lembra, que você ama, que você gosta, um versículo que você teve uma boa experiência com Jesus, que te edificou. Converse sobre esse versículo com alguém hoje, tenha essa experiência. Procure um canto também. Troque relacionamentos aqui hoje. Aqui o retiro é para isso. É para a gente ter mais afinidade. Talvez pessoas aqui que você nunca parou para fazer uma oração, para bater um papo, para pegar na mão, para colocar a mão na cabeça, no ombro. Talvez você tenha esse momento aqui. Isso é edificação, isso é unidade, isso é amor, isso é demonstrar esse amor um pelo outro. Aqui é uma igreja. E nós queremos tirar esse dia hoje, irmãos, para esse confraternizar entre irmãos. Certamente vai sair um almoço muito gostoso, muito saboroso, muito dedicado a nós. Porque a cozinha sempre é assim, ela faz com critérios bem claros, definidos e com sabor bem afinado para fazer o melhor. Elas sempre fizeram isso, têm feito isso ao longo do tempo que nós temos visto. Isso também edifica. Vá na cozinheira, diga para ela obrigado pelo carinho do almoço, pela alegria do café. Eu tenho visto a cozinha funcionando assim tão bem. Isso é edificação. Então vá nas cozinheiras e dê um abraço, agradeça pela comida que elas vão servir, o café que elas preparam. Essa é uma igreja amorosa, porque há identificação nela. Essa descaracterização da igreja, esse distanciamento, esse esfriamento, essa falta desse desfrutar do amor, dessa manifestação desse próprio amor hoje é muito evidente. E nós queremos ajustar isso aqui hoje, nós queremos melhorar isso aqui hoje. Nós queremos mostrar que de fato nós somos uma igreja que ama, que tem interesse um pelo outro. Independente da identidade aqui, das afinidades, das culturas, dos trejeitos, das diferenças, nós queremos entender aqui o perdão, a união, nós queremos entender aqui a necessidade da edificação. Também aqui nós vamos ver que essa igreja é uma igreja que vive nessa comunhão integradora, gostosa. Atos capítulo 2 é o exemplo da igreja que nasce. Uma igreja preocupada com a doutrina, preocupada com a oração, preocupada em cantar cantos que louvam e engrandeçam o nome do Senhor. Essa comunhão, ela se estende ao ponto de sermos cuidadores uns dos outros. Eu não disse aqui no início à toa que eu preciso cuidar dos pequenos. Eu preciso cuidar do idoso, eu preciso cuidar daquele que precisa de mim, eu preciso olhar com carinho. Eu preciso me cuidar, mas eu preciso cuidar do próximo, aquele que está do meu lado. Isso é comunhão, isso é interesse. É você olhar para a casa A, B e C e ver que essa casa pode precisar de uma palavra sua, de um abraço seu, de um carinho seu. Crianças, jovens, adolescentes, entenda o que é comunhão. Comunhão é você se interessar um pelo outro, é cuidar um do outro. É você procurar o melhor meio de viver no meio dessa relação cristã da igreja. Então, faça isso aqui hoje também, desfrute de uma boa comunhão. As crianças brinquem, cuidem uma da outra, ajudem uma a outra, sem espírito de guerra, sem espírito de competição. E, finalmente, diz a Bíblia que o amor, ele é esse vínculo que aperfeiçoa. Esse vínculo que nos constrói, que nos muda, que modifica o nosso jeito de viver. Diz a Bíblia que
O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O amor traz simplicidade, o amor traz jeito de viver diferente na pessoa de Jesus Cristo e no relacionamento como igreja amorosa. E eu queria que você tivesse as melhores oportunidades hoje. Brinque. Vá para a piscina, lá aproveite a piscina. Mas faça tudo com esse sentimento de uma igreja amorosa. Uma igreja simples, pequena, né, mas que pode ser bem ajustada pelo amor, pode ser bem controlada pelo amor. Esse coração pode ser um coração muito melhor a partir de hoje. E eu queria ver isso no rosto de vocês, no gesto de vocês, no carinho, no trato, na brincadeira, no convívio aqui nesse dia. Gente, esse dia foi preparado por Deus para nós. Do nada surgiu isso aqui para nós. Nós estamos finalizando o ano de 2022. Nós vamos comemorar o aniversário da igreja agora no início de dezembro. Esse aqui já é um pré-momento de aniversário de gratidão, né, Marcos? Momento que a gente já está aqui, ó, agradecendo a Deus. Aqui nós já recebemos um presente, aqui toda a igreja aqui, ó. Deus preparou isso aqui para nós do nada, de graça, com tudo à disposição. Nada aqui hoje está blindado. Tudo aqui está livre para a gente aproveitar e cuidar. E chegar no final do dia, agradecermos a Deus por mais esse ano e por essa igreja amorosa que está aqui presente. Então eu queria que um pastor de vocês, com todo carinho, com todo amor, queria que todos vocês entendessem que esse amor é o vínculo da perfeição da nossa igreja. E esse amor ele pode ser observado aqui hoje no perdão, na união, na comunhão e na edificação. Faça alguma coisa aí, por um desses pontos aí, talvez você precise. Talvez você vai encontrar o melhor momento, o melhor lugar de conversar com uma pessoa que você nunca conversou. Os adolescentes, fiquem à vontade para conversar comigo, com o presbítero Marcos, com o Heloísio, com o Lucas, com os adultos. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa conosco, Nilton está lá. Tá, nós estamos à disposição de vocês aqui com o coração aberto para bater aquele papinho gostoso, amigável, sabe, transparente, sem nenhum segredo. Então eu queria que esse dia fosse assim, cheio de amor, cheio de desprendimento, de boa vontade um com o outro, de serviço, de adoração, de lazer. Brinque à vontade, brinque muito, se divirtam. Mas lembrem disso, tá? Nós somos uma igreja de Jesus e essa igreja precisa ter esse amor. E a partir de mim, vocês vão sentir esse amor. E eu quero que vocês demonstrem esse amor também por mim e um pelo outro, para que a gente cresça nesse vínculo, né, que é a busca da perfeição. É claro que nós vamos melhorar muito a partir de hoje, eu tenho certeza. Isso será desenvolvido. Tá? Que a bênção do Senhor, a graça bendita e o Espírito Santo faça isso em nós. Tá bom? Vamos orar? Fique de pé um minutinho para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos na Tua presença. Somos a Tua igreja, o Teu povo aqui reunido. Aqui, Deus, há interesses lícitos de demonstrar amor. Às vezes deficiente, mas interesses honestos. E tudo que nós aprendemos aqui é para desenvolver a nossa ideia de igreja amorosa, sensível. E que isso seja visto, ó Deus, em cada um, do menor ao mais idoso. O Senhor se manifesta pelo poder do Teu Espírito, trazendo em nós esse sentimento gostoso que é o amor sincero. O abraço caloroso, gostoso, e que de fato transmita sentimentos profundos vindos do Senhor. Abençoa cada um aqui. Guarde, ó Deus, cada coração, perdoa os pecados, ajude a cada um na sua caminhada, nessa busca pelo amor perfeito, pelo amor de Jesus. Que seja um dia precioso, cuidado, amparado, sustentado pela boa mão do Senhor. Que todo o nosso momento aqui no lazer, nas brincadeiras, sejam cuidados pelo Senhor. E que haja esse distribuir de amor nesses gestos tão preciosos, tão honestos, tão necessários na vida da Tua igreja. Abençoa o nosso coração.
e de fato faça isso conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês se organizassem num círculo, a gente fazia a gincana.